Prezados irmãos em Cristo e em Maria, minha saudação fraterna de paz e alegria. Desejo que vocês estejam bem, usufruindo da paz de Cristo, do amor de Deus e da poderosa e vigorosa intercessão de Nossa Senhora e São José. A palavra de Deus pede que nos livremos dos nossos inimigos, na própria oração do Pai Nosso. Mas o que é preciso saber para nós nos livrarmos dos inimigos e que a nossa oração para que Deus nos livre dos nossos inimigos seja aceita, são necessárias algumas coisas. Quando eu peço a Deus para me livrar dos meus inimigos, em primeiro lugar eu devo pedir a Deus perdão dos meus pecados, porque são os meus pecados que atraem os meus inimigos. São as minhas faltas que fazem despertar as inimizades. Depois eu devo pedir a Deus que me purifique, porque uma pessoa purificada é cheia do Espírito Santo e a luz do Espírito Santo é tão grande que ofusca a visão de quem não gosta de mim. Eu preciso fazer uma avaliação de como eu trato as pessoas, porque muitas vezes os inimigos, eles vêm com a lei do retorno, do mal que eu faço a alguém, do mal que eu causei na vida de alguém, das palavras torpes, das palavras danosas, das informações danificantes da moral do próximo. Então, a lei do retorno, com a mesma medida que você medir, você será medido. Depois eu tenho que perceber que se eu ando na luz, eu vou causar um constrangimento em quem está nas trevas. Se eu ando na graça, eu vou causar um constrangimento quem vive na desgraça. Então, ter inimigos não é uma coisa apenas sorrateira. Tem gente que diz, eu coloco os olhos sobre alguém e já não gosto. Isso tem a ver com uma série de coisas internas que a pessoa faz e pratica e ela sai projetando isso, né? Ela chega num ambiente, ela chega numa sala de espera, ela chega num congresso católico, ela chega numa missa e a maldade que existe dentro dela já é tão grande que ela diz, eu olhei para fulano e não gostei. O outro talvez seja uma pessoa muito boa, o outro talvez seja alguém muito virtuoso, mas a pessoa está tão cheia de mazela, está tão cheia de maldade que transborda. Não tem por que olhar para uma pessoa e dizer não gostei, não fui com a cara. Isso não é coisa de cristão, né? Isso não é coisa de quem vive na graça. De maneira que para eu pedir a Deus que me livre dos meus inimigos, eu tenho que ter uma vida de coerência. Eu tenho que ter uma vida de fidelidade, na plenitude da graça, de harmonia com a Santíssima Trindade, de testemunho numa palavra. Por quê? Porque daí certos inimigos deixam de ser inimigos para você. Viram pessoas sem nenhuma importância. Viram pessoas que não ocupam a sua mente, que não ocupam o seu pensamento. Geralmente, quando eu não tiro o inimigo da cabeça, eu tenho uma dívida muito grande a pagar com essa pessoa ou com outras pessoas. E aquela pessoa virou o quê? Um personagem, um fantasma oculto, uma manifestação do mal na minha vida. Se eu penso mais nos meus inimigos do que nos meus familiares e nos meus amigos, tem uma coisa errada. Talvez uma dívida que eu preciso voltar lá atrás e pagar, sanar, resolver, desfazer um nó, desfazer um laço, até perdoar esta pessoa ou ser perdoada por ela. Não é tão simples pedir a Deus que nos livre dos nossos inimigos. Eu preciso ter uma vida de coerência evangélica, uma vida de oração contínua, uma vida sacramental, uma vida de união com Deus, onde a Trindade habita em mim e ela me concede seus dons e suas graças. Como é que eu posso pedir a Deus que me livre dos meus inimigos se eu ando fazendo inimigos, se eu ando contrariando pessoas, se eu ando perseguindo a honra e a moral do próximo, a reputação do próximo, se eu ando destruindo a reputação do próximo, que é coisa sagrada, porque é a imagem e semelhança de Deus e disso nós daremos conta. É um ser batizado, marcado pelo sinal do batismo.
Eu não posso pedir a Deus que me livre dos meus inimigos se eu sou uma pessoa com uma tendência muito grande para a calúnia, para a difamação e para a fofoca. Não tem como Deus me livrar dos meus inimigos, porque eu vou ter que pagar com a lei com a mesma medida que você mediu, você será medido. Eu só posso pedir a Deus que me livre dos meus inimigos se eu tiver uma vida isenta de maldades, se eu tiver uma vida em completa disciplina, quando eu não tiver uma mente prisioneira de padrões, quando eu não tiver uma mente dependente de pensamentos e raciocínios do mal, negativamente do mal. Você consegue imaginar uma pessoa em pleno grupo de oração, tentando imaginar o que vai fazer de mal para destruir alguém que está ali? É uma coisa satânica, diabólica. O Espírito de Deus não repousa sobre aquela pessoa. E ela sai dali e é levada por Satanás para casa. E ela dorme com Lúcifer. E ela amanhece com Lúcifer. E ela passa o dia com Satanás. E ela entra no carro com o demônio. E ela vai às compras com o demônio. E ela vai resolver problemas com o demônio. Por quê? Porque ela é uma pessoa estabelecida no mal. É diferente de uma pessoa que num grupo de oração, numa missa, em qualquer lugar diz: Senhor, enche-me do teu Espírito para te adorar, para te servir, para fazer o bem, para exemplificar o Evangelho, para dar testemunho da igreja, para mostrar com a minha vida a veracidade da palavra de Deus e da existência terrena de Jesus. Sim, porque tem muita gente que hoje em dia duvida da existência terrena de Jesus. Então, meus caros irmãos, eu falo para vocês com a experiência de 40 anos de vida consagrada. Ninguém pode pedir: Senhor, livra-me dos meus inimigos, sem estar na graça, ou pelo menos se esforçando para estar na graça. Porque os meus atos e atitudes, palavras, pensamentos, emoções, decisões, intenções atraem as flechas inflamadas do maligno representado pelos meus inimigos. Quem é o meu inimigo? Representante de Satanás, do demônio, do mal, não é? Como dizia o servo de Deus, o padre Léo, o encardido. Quem é o meu inimigo, a minha inimiga? Alguém usado e usificado, pior que isso, pelo mal contra mim. Eu sou o alvo do mal e ele precisa de um instrumento que é o meu inimigo, a minha inimiga. Mas eu queria dizer para você que me ouve, que me acompanha nessas reflexões diárias, ninguém pode pedir: Senhor, livra-me do mal, praticando o mal. Livra-me dos meus inimigos, forjando, fomentando, criando inimigos. Não tem como Deus atender essa oração, você entende? Não tem como Deus livrar você dos seus inimigos se você é inimigo de alguém. Se você alimenta mágoas de alguém, então você receberá o que o povo chama vulgarmente a lei do retorno, que é: com a mesma medida que você medir, você será medido. O que fizerdes ao teu semelhante, é a mim que tu fazes, diz Jesus. Lucas 11. Qual é o homem que, tendo um amigo que chega na madrugada: amigo, me empresta 3 pães, porque chegou um amigo em casa. Não, eu não posso mais me levantar, já estou deitado com meus filhos. Pregamos isso ontem em uma missão. Qual é o filho que, se pedir um peixe ao pai, ele dará uma pedra? Se pedir, não é, um ovo, lhe dará um escorpião? Aí Jesus disse: se vocês que são maus são capazes de fazer o bem, você imagina o Pai do céu. Então, meus caros irmãos, minhas caras irmãs que me acompanham, porque esse canal aqui é para quem quer viver o Evangelho. Quem não quer viver o Evangelho, não dá certo aqui. Esse canal foi criado para evangelização. E eu sei que vocês querem caminhar com o Evangelho. Eu sei que vocês todos são pessoas sérias e fiéis à fé. Então ninguém pode pedir: Senhor, livra-me dos meus inimigos, se está praticando coisas de iniquidade. Se está cavando um poço para derrubar os outros. Conta uma história que um homem queria matar o cavalo
de um amigo e empurrou esse cavalo dentro de um poço seco e começou a jogar areia na pá, né, para matar o cavalo sufocado, enterrado vivo. E a história conta, a lenda conta, né, a historieta conta que o cavalo começou a pisar a areia que recebia, e daqui a pouco o cavalo estava fora do poço, porque criou o quê? Um monte de areia e ele pôde sair do poço. Então essa historieta é para contar a você: o que você recebe dos seus inimigos seja estímulo para a sua libertação. Seja a condução do Espírito Santo em sua vida. Faça nessa historieta do cavalo, vá pisando as ofensas, vá pisando as intenções, as maquinações, e daqui a pouco você está fora do poço de onde quiseram lhe colocar. Mas nunca peça: Senhor, me livra dos meus inimigos, sendo inimigo de alguém, forjando o mal para alguém, disciplinando o seu espírito para maltratar quem quer que seja, arquitetando com diabólica inteligência o mal do próximo. Voltará para você duplicado, como eu preguei ontem, até para sua família. Então só pode pedir a Deus: Senhor, livra-me dos meus inimigos, quem está na ordem da graça, em estado de graça, ou pelo menos a caminho disso. É por isso que muita gente não é atendida quando pede: livrar-me dos meus inimigos. Um abraço. As orações, a intercessão do irmão Emanuel Maria.